Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto dos irmãos Mariana e Heber Aleixo, cujo nome é Improváveis da Fé. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais criados a partir de porções da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi os irmãos Aleixo. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Então, eu quero pedir, assim que possível, né? Aqueles que não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Para quê? Para eu aparecer? Não, irmãos, não é para isso não. É para que a palavra de Deus seja divulgada. É uma forma de sermos missionários urbanos. Como vocês sabem, eu não tenho formação teológica, eu não fui fazer nenhuma escola especializada para falar sobre a palavra. Não, eu sou uma pessoa como vocês, que ama a palavra de Deus e que compartilha o devocional. Que eu faria sozinho, eu faço junto com vocês, tá bom? Então, esse é meu pedido, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, acionem o sininho, coloquem lá comentários, porque é isso que faz com que o nosso canal possa ter, assim, alguma visibilidade, tá bom? Então, vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. E quero já que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta em Hebreus 11, né? Porque realmente é um texto grande e nós vamos ler juntinhos. Então, deixa já sua Bíblia aberta para a gente poder ler junto e meditar, tá bom? Vamos lá? Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos juntos, de podermos orar, de podermos aprender de ti, que nós realmente possamos aprender sobre os improváveis, porque nós também somos. Fica conosco, ensina-nos o que te pedimos, não porque mereçamos, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ler Hebreus 11, né? E vamos agora aprender sobre os improváveis da fé, que é uma coisa assim bem incrível, né? Então, Hebreus 11 é conhecida como o Rol da Fé, a Galeria da Fé. É uma lista de homens e de mulheres que confiaram em Deus em situações super improváveis e se tornaram exemplos eternos. O que chama atenção nessa galeria é justamente que muitos deles eram improváveis aos olhos humanos, mas Deus resolveu usá-los poderosamente. E quais são os improváveis que a gente pode destacar? Abraão. Ele foi chamado para sair da terra dele sem saber para onde ele ia e confiou apenas na promessa. A Sara. A irmã Sara era estéril, era idosa, mas ela acreditou que Deus podia dar para ela um filho. Noé. Noé, o irmão Noé construiu uma arca em terra seca, sem sinal de chuva, apenas pela fé, e nem chuva ele tinha visto. O irmão Moisés. Moisés recusou os privilégios do Egito, né? Ser chamado filho da filha de Faraó, para se identificar com o quê? Com o povo escravizado. E a Raabe? A Raabe era uma prostituta lá em Jericó, que pela fé, ela escondeu lá os espias e foi incluída na linhagem da promessa. Gideão, Baraque, Sansão, Jessé, Davi, Jefté, Samuel, homens com falhas e limitações, mas que pela fé venceram batalhas e cumpriram propósitos. Qual é a mensagem central, né, disso que a gente vai ler? É que Deus escolhe pessoas totalmente improváveis. O capítulo 11 vai mostrar pra gente que não é a força, não é a posição social, não é a perfeição que vai contar, mas a confiança em Deus. A fé vai transformar fraqueza em força e pessoas frágeis se tornaram fortes. Por quê? Porque elas creram. A promessa é maior que a circunstância. Muitos não viram o cumprimento total, mas viram olhando para algo além do presente.
E qual que é a aplicação que a gente pode dar a Hebreus 11? Bom, esse texto vai nos lembrar que a fé não é sobre ser perfeito, longe disso. A fé não é sobre ser poderoso, mas sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo parece, sem nexo e impossível. Então, Deus continua usando pessoas improváveis para realizar o que é eterno. Isso é maravilhoso, né? Bom, então vamos ler Hebreus 11 e vamos ver o que podemos aprender. Então, pega aí a sua versão. Como eu já disse para vocês, eu estou lendo esse ano na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então, já lemos em várias traduções, em todos esses 5 anos que a gente vem fazendo o devocional juntos. E esse ano eu decidi, né, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Mas você pega aí a sua versão e tá tudo certo, tá bom? Então, heróis da fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que enfrentamos e entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus havia lhe prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos da areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficam pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, porque ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. E Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu as bênçãos para o futuro a Jacó e Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses
Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha do faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por muito tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito, e que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos dele. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e de outros profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Improváveis da Fé. E o versículo escolhido pelos irmãos Mariana e Eber Aleixo é o 1, que diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa galeria da fé, o hall da fé que a gente fala, né, em Hebreus 11, que a gente acabou de ler, não é formada de pessoas perfeitas, longe disso. Ali estão homens e mulheres que escolheram confiar em Deus e depositar nele a sua esperança, apesar de serem absolutamente falhos. A Bíblia é muito bela, é muito honesta e não esconde o erro, enfim, os muitos erros daqueles, né, que acabam parando nesse rol que se idealiza seus heróis, né? Abraão mentiu, Moisés hesitou, Raabe tinha um passado bem questionável. Enfim, ainda que isso acontecesse, né? Todas essas pessoas foram instrumentos nas mãos de Deus, o Deus perfeito. Deus não está em busca de gente impecável. Deus está em busca de corações rendidos. Pessoas imperfeitas moldadas por Ele. Pessoas que são capazes de impactar gerações. É isso que Deus busca. A fé que agrada a Deus é a que se move mesmo com medo. É a que obedece mesmo sem ver, sem ter certeza de nada. É essa fé que transforma histórias comuns em testemunhos extraordinários. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Deus não chama os perfeitos, mas os dispostos a crer e a obedecer. É uma frase de Eugene Peterson. Bom, meus irmãos, então agora eu vou terminar e deixo aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos
que Deus não busca pessoas perfeitas, que os improváveis da fé somos nós, pessoas imperfeitas, mas com coração realmente rendido. É isso que Deus busca para nós, o abraço da super fé, certo? Por isso que a gente tem mais que abraçar. Também deixar aqui o versículo para decorarmos. O versículo deste ano é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Agora eu vou me despedir, deixando aqui a frase do dia, a frase do ano, né? A frase que vamos decorar, que é uma frase de Augustus Nicodemos, o reverendo Augustus Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, mas quando você muda.